Pronto. A paz do Senhor para todos. Boa noite, a paz do Senhor. É um prazer estar mais uma vez com vocês, junto com o nosso professor Leandro Nascimento. Para mim é um prazer, agradecendo a Deus sempre pelo que o Senhor está fazendo pelas nossas vidas. Bom, estamos na última aula, né, de português, né, na última semana, para no mês que vem começar o próximo módulo, né? Graças a Deus, estou muito feliz. Quando eu vi o Leandro na convenção, né, Leandro? Quando eu fiquei assim pensando, meu Deus, quase 2 anos, está muito longe. Olha, só falta 2 módulos já, né? É Agora, verdade. o tão longe agora está tão perto para terminar, né? Graças a Deus. E eu louvo a Deus pela vida, né? Ainda bem que ele está presente, do pastor Guilherme, né? Que nos deu o ar de graça. Em que sentido? Sempre abençoou, nos ajudando aqui na algumas questões de melhorias para darmos o melhor para os nossos alunos. E também o apoio também dos nossos coordenadores, né, do CEIPA, né? O Leandro é um dos tais, esse maravilhoso professor que vai nos ministrar a aula hoje, sempre disponível, né? Sempre preparado, não importa o desafio, né? Mas é assim que tem que ser o homem e a mulher de Deus, sempre preparados para fazer o melhor. Muito obrigado, Leandro, muito obrigado aos outros coordenadores, sempre nos deram esse apoio. Né? Modo que vem o módulo 21, né? Eu até falei com alguns coordenadores, infelizmente, seria muito bom os irmãos que já estão desde o primeiro módulo até o último módulo, como no caso Frecheirinha até agora, irmãos, eles não falharam nas avaliações e nem nos pagamentos. Então, desde o primeiro módulo até o módulo 20, né, o nosso coordenador Aguinaldo sempre prezou, né, a questão das avaliações e dos pagamentos. Né? Aí eu até falei com o pastor Joel, que é o pastor presidente de campo, acerca, né, de nós pudéssemos entregar o certificado de todos os alunos do CEIPA na convenção. Ele topou o desafio, né? Eles aceitaram o desafio, só que vai haver um pequeno sacrifício. Qual é esse pequeno sacrifício? Porque o módulo vai terminar em junho, depois da convenção. E para eles terminar antes da convenção, eles tiveram que pagar um módulo a mais. No caso, não vai pagar um, vai pagar 2, para poder, assim, receber os certificados. Já conversei com a Filomena, né? A Filomena está ciente desse caso. Né? Infelizmente, tem muitos irmãos que começaram desde o primeiro módulo, mas não sei o que aconteceu no decorrer da caminhada, se teve alguns problemas financeiros, não sei. Só Deus e Ele sabem. Né? Então, por isso, né, infelizmente, eu não posso fazer desta forma, porque o CEIPA só vai liberar os certificados daqueles que começaram desde o primeiro módulo até esse módulo final. Né? No caso, o pessoal de Frecheirinha, para poder receber os certificados na convenção, eles vão fazer esse pequeno sacrifício. Eles vão pagar 2 módulos a mais para poder, no lugar de terminar em junho, vai terminar em maio. Então, por causa disso, eles vão, né, receber o certificado lá nas mãos dos seus pastores, lá na convenção. Muito obrigado, Leandro, pela sua presença. Muito Amém. obrigado pelo seu desempenho. Eu sei que não vou nem falar, porque eu sei que você vai dar uma grande aula para nós e também para os nossos alunos. Vou estar aqui só, né, lhe ajudando aqui. Você só o seu assessor aqui na questão de passar aqui os slides. Mas Amém. o senhor pode ficar à vontade. A sala virtual é toda sua. Que Deus te abençoe. Amém, pastor. Muito obrigado.
Obrigado a todos, né, que se faz presente aqui nessa aula. É um horário relativamente, né, até um pouquinho mais avançado, né, da noite, mas é aquela coisa, né, quem realmente quer alcançar, né, o seu objetivo é necessário alguns sacrifícios, né, e algumas, principalmente a determinação, né? Como o irmão Diogo estava falando, né, algumas pessoas, infelizmente, né, ficaram pelo caminho, mas ainda não é o fim, né? Podemos novamente aí abrir novas turmas para que aquela pessoa que perdeu o pique, né? Perdeu ou a motivação, ou teve algum empecilho financeiro, né? Possa continuar, que é aquela coisa, né? Quando o pessoal vê que as pessoas foram lá, os que foram determinados, né, até o final e tiveram condições de concluir o curso, receber seu diploma, até aquela festa, as pessoas vão se motivar, né, para continuar os estudos. E é importante, irmãos, né? Somos eternamente aprendizes, a gente não pode se autodenominar o conhecedor de tudo, então devemos sempre manter esse foco, manter essa determinação nos estudos, porque a gente só alcança a vitória dessa forma, né? A gente sabe, né? O episódio na Bíblia lá de Moisés, com os braços erguidos, o povo prevalecia, né? Quando ele começava a cansar e a arriar as mãos, né? O povo de Israel começava a perder a batalha. Então, isso mostra, né, que a determinação na oração é algo fundamental na nossa vida e a determinação também nos nossos objetivos, né? É uma conclusão de um curso, é uma construção de algum projeto que a gente tem que ir até o final, né? Porque às vezes as dificuldades fazem com que a gente diminua o ritmo, mas é importante, nem que seja caminhando a passos curtos, mas nunca parar. Amém? Então, nessa noite, eu queria, primeiramente, né? Eu sei que pode ter aqui um apaixonado pela língua portuguesa, coisa que nos meus estudos, né, me dava um pouco de arrepios, porque não era muito a minha praia. E aqui nós estamos, né, na oralidade, né, falando, e pode escorregar aí um erro, uma conjugaçãozinha de um verbo indevido, um vício de linguagem, um pleonasmo, né, uma redundância. Mas faz parte, né, irmãos, da nossa oralidade, né, que é a língua portuguesa falada, né? Como nós falamos em casa, como nós falamos no nosso grupo de amigos. E aqui eu quero já deixar o aviso, né, que seja, nós vamos ser aqui um pouco mais simples no falar, para que todo mundo compreenda e pode ter aí alguns deslizes, né, na língua portuguesa. Mas o importante é transmitir a informação, transmitir o conhecimento, né? Português não é muito a minha área de conhecimento bem aprofundado, mas assim que recebi o convite, comecei a procurar, fazer algumas pesquisas, alguns estudos para trazer aqui o melhor para vocês essa noite. Amém? Então, irmãos, peço aos irmãos que acompanhem a apresentação do nosso amado irmão Diogo, aqui na tela dele, que é sobre o capítulo 13. A nossa aula de hoje serão os 3 últimos capítulos da apostila, o 13, o 14 e o 15. O 13, ele fala sobre a parte da oração, né, que é o sujeito e o predicado. E como o assunto é bem específico, na nossa apostila está bem resumida. Eu não preparei nenhum slide, até porque assim, eu vi que várias literaturas, né, vários livros, vários sites, tinham algumas terminologia diferente, principalmente quando vai classificar o sujeito. E eu não quis prejudicar os irmãos, porque a avaliação de cada um dos irmãos será de acordo com a apostila. Então, nada mais justo, né, que preparar cada um de vocês para a apostila, com a apostila para a prova, né, porque ela será a fonte primária da avaliação de vocês. Então, às vezes eu poderia trazer um excelente material de várias fontes de pesquisa, porém, na hora que vocês fossem fazer a prova,
poderiam prejudicar, porque a apostila falou numa outra linguagem e ela vai lhe cobrar de acordo com a apostila, né? Então, peço aos irmãos essa compreensão, né, que às vezes, principalmente falando sobre aula de português, é sempre bom você trazer uma frase de exemplo, mas a nossa apostila ela está bem farta desses exemplos, né? Tudo que ela vai falando aí, ela vai trazendo uma frase, uma oração para nos externar esse conhecimento, amém? Então vamos lá, a leitura do capítulo 13, né, fala sobre a oração, né, do sujeito e o predicado de cada oração, e a apostila diz o seguinte: a oração da língua portuguesa normalmente apresenta dois termos. Um, que é o sujeito, é o termo sobre o qual se faz uma declaração, é o nome que se atribui a um dos papéis que as palavras podem desempenhar quando se relacionam uma com as outras, ou seja, o sujeito, ele é a parte fundamental de uma oração e tudo se relaciona de acordo com esse sujeito. O verbo, o predicado, né, que a gente vai ver mais à frente o que significa, tudo está em volta desse sujeito. O sujeito, ele é a parte fundamental da oração, né? Então, o verbo, ele está profundamente ligado ao sujeito, né? O verbo é aquilo que denota uma ação, principalmente, né? Ser, estar, vir, né? Então, a gente sabe que o sujeito ele é fundamental numa oração. Há outro termo que nós vemos também nas orações é o predicado, né? E o predicado, como diz a apostila, diz assim, é o termo que se declara alguma coisa sobre o sujeito. Caso o sujeito inexista, o predicado encerra em si mesmo esta declaração. Ou seja, o predicado, ele é aquilo que se fala sobre o sujeito, é aquilo que se demonstra sobre o sujeito nessa oração. Quando não existe o sujeito, e temos, sim, orações que não existe sujeito, ela se explica por si só, né? E a gente já vai ver isso lá na frente, como é que isso acontece. Então, são frases, são orações que não possuem o sujeito e nem por isso ela deixa de trazer um sentido, né? Então, como é que a gente vai falar de alguma coisa se aquela coisa não existe, né? Mas na língua portuguesa, em casos de orações sem sujeito, existe uma mensagem a ser transmitida. Amém? Então vamos lá, continuando, diz assim: o sujeito tem sempre um núcleo que pode ser representado por pronomes pessoais retos, ou seja, eu, tu, né, ou você, ele, pronomes obíquos, né, me, minha, lis, né, muitos outros oblíquos também que vêm representar os pronomes retos, os pronomes de tratamento, né, senhor, senhora, excelentíssimo, meritíssimo, vossa santidade, né, que é usado para o Papa da Igreja Católica. Então, temos pronomes demonstrativos, né, isto, esta, disto, dessa, né? Então, a gente tem essa noção de que o sujeito, ele sempre tem esse núcleo, né, que sempre vai representar esse tipo de pronomes. E também temos os pronomes indefinidos, né, alguém, alguma, uns, umas, né, e os pronomes relativos ou interrogativos, por substantivo ou nome. Continuando. Pode subir, irmão, o slide. Isso, pronto. Aqui ele vai citar dois exemplos, né? Um, começando com o sujeito quem esteve aqui. O sujeito quem, como nós bem sabemos, ele é um pronome interrogativo, né? Quem? Então, quando a gente vai observar uma oração, muito provavelmente o sujeito está no início, mas há casos em que o sujeito está no meio da oração ou está no fim da oração. E aí é aquela coisa, né? Como é que eu faço então para identificar o sujeito de uma oração? Aquilo que é aquela parte principal da oração. É a regra, né, que a gente conhecia lá na escola, é sempre aquela coisa, né? Pergunte para o verbo. Aí a gente perguntar o quê, né? Aí pergunta quem ou o que, né? Pergunta quem, a ação do verbo, ou o que, a ação do verbo. Então,
nessa frase, se nós não soubéssemos que o sujeito é a palavra quem, para um método para a gente encontrar o sujeito, a gente faria essa pergunta ao verbo e à continuação da oração. Então, a gente faria seguinte pergunta: quem esteve aqui? Ou o que esteve aqui? Né? Então, o sujeito está lá na frente, né? Quem, né? Quem esteve aqui? É uma pergunta. Então, o sujeito é a palavra quem, que é um pronome interrogativo, que dá a ideia de uma interrogação, de uma pergunta, e ele está logo ali no início da frase. A seguinte diz assim: as flores murcharam. Então, da mesma forma, o mesmo método, para eu encontrar o sujeito dessa oração, eu faço uma pergunta ao verbo. E aqui o verbo demonstra uma ação ou um estado, né? No caso, murcharam. É uma situação, um verbo que denota um estado que está aquela coisa, murcho, né? Murchar, vem do infinitivo, que é o verbo na sua forma inicial, que nós chamamos de forma infinitiva do verbo, que é como ele se inicia. Então, o verbo murchar, ele está conjugando aqui já a terceira pessoa do plural, por isso que ele está no plural, né? Murcharam, ou seja, no sentido de passado, e no caso a gente pergunta, né? O que murcharam ou quem murcharam? As flores. Né? Então, a gente observa que esses termos iniciais da frase, eles são o sujeito. E a gente tem essa técnica de perguntar ao verbo e ao restante da frase o que ou quem, né, para poder identificar o sujeito. Sempre, irmãos, é infalível quando a gente usa essa técnica de perguntar ao verbo, a gente sempre acha o sujeito da oração. Se tiver dúvida, a gente vai lá e faz essa pergunta e a gente encontra o sujeito. Amém? Então, ele diz aqui, né, os termos em destaque estão exercendo a função de sujeito, isto é o seu núcleo. O núcleo é o elemento de maior importância, o qual a afirmação se refere. Quando o sujeito é expresso por mais de uma palavra, a identificação do núcleo é fundamental para estabelecer a correta concordância entre o sujeito e o verbo. Então, pronto. Além de nós identificarmos o sujeito, em alguns casos é necessário também que a gente identifique o núcleo do sujeito. Ou seja, naquela frase anterior, as flores murcharam, o núcleo do sujeito é a palavra flores. A gente exclui o artigo, né, as flores, e nós trabalhamos somente com o substantivo, flores. E é por isso que a gente faz a concordância com o verbo. Então, se flores estão no plural, e ela é uma palavra feminina, né, as flores, e não existe o flores, então a gente faz a concordância do verbo de acordo com essa palavra, de acordo com esse substantivo. É chamada da tal da concordância verbal. É quando a gente faz essa relação entre sujeito e o verbo, e a gente coloca os dois em sintonia. Então, eu não poderia colocar, por exemplo, as flores murchou, né? Porque não ficaria uma concordância verbal adequada. Se eu estou falando de uma coisa que ela é plural, que existe mais de uma, é necessário também eu colocar o verbo no plural, para que ela tenha sentido para mais de uma pessoa, ou mais de um objeto. Então, as flores murcharam é a forma adequada de se colocar o sujeito e o verbo. E é por isso que a gente tem que identificar corretamente esse núcleo. E aqui ele continua, no exemplo, ele diz aqui, ó, os lírios brancos embelezam os campos. Né? Lírio é o núcleo do sujeito. Então, eu faço aquela pergunta lá para eu achar o sujeito. Quem ou o que embelezam os campos? Os lírios brancos. Esse é o sujeito. E o que é o núcleo do sujeito? É a palavra principal pela qual se relaciona o verbo e todo o restante da oração. E é o quê? Os lírios. Porque esse brancos, ele é uma coisa que está classificando, né? Está qualificando esse substantivo. Então, quando essa palavra que ela qualifica,
que ela traz uma ideia de cor, de quantidade, de característica, nós chamamos de adjetivo. Então, o adjetivo ele não é o núcleo do sujeito, é sempre o substantivo, é sempre a palavra-chave ali que é o núcleo do sujeito. Então, embelezam, os lírios estão concordando, né? São duas palavras que estão concordando, o verbo embelezam e os lírios, né? Então, a gente tem que ter sempre essa atenção entre concordar o sujeito com o verbo. É muito comum, às vezes, né, a pessoa, na sua simplicidade, às vezes é algo cultural, né, as pessoas à sua volta sempre falam, e falam, não, nós fomos, né? Em vez de nós fomos aquela cidade, ou nós estávamos naquele lugar, às vezes a pessoa fala o sujeito no plural e o verbo no singular, né? Às vezes o sujeito no singular e o verbo no plural. Então, às vezes, na oralidade, né, no dia a dia ali, às vezes a gente falando, conversando, às vezes com as pessoas, né, mais simples do nosso redor, a gente não liga muito para essa conjugação e tudo mais. Na hora de escrever, é importante que a escrita ela deve ser impecável de acordo com a norma da nossa grafia padrão, né? Da nossa norma padrão. Por quê, irmãos? A escrita ela externaliza a adequada forma de se comunicar. Tá? Então, assim, quando eu e você estamos falando, é permitido, né, um uso coloquial de algumas palavras, o português ali das ruas, né, do nosso dia a dia, do nosso ciclo de amizade, mas quando nós estamos escrevendo, é necessário que a gente use a forma padrão da escrita. Então, é interessante a gente ter esse conhecimento, porque às vezes a gente escreve aquilo que a gente fala, né? Então, é natural que algumas vezes a gente venha cometer erros de português justamente pelo fato da nossa oralidade não seguir tão à risca as regras de português, né? Então, continuando, ele diz aqui, ó, encontrar o núcleo é um ponto de partida para a classificação do sujeito. Então, nós entendemos que a oração, ela existe uma coisa chamada sujeito e predicado. Nós entendemos que o sujeito ele tem um núcleo, tem uma palavra que é chave, que ela é fundamental para determinar o sujeito, e agora nós estamos vendo que ele também se classifica de algumas formas. Ou seja, o sujeito ele pode ser simples, que é aquele que possui um só núcleo. Ou seja, aqui no exemplo ele diz: os sinos silenciaram. Aí a gente faz aquela pergunta: o que foi que silenciou? Ou quem silenciaram? Ou o que silenciaram? Os sinos. E o núcleo do sujeito, os sinos, é a palavra sinos, certo? Então ele possui apenas um núcleo. O os, que é o artigo, a gente exclui, ele não é o núcleo, ele é um artigo que vem para definir o substantivo, que é o sujeito principal. O composto, ele já é quando existe dois ou mais núcleos. Às vezes a gente fala assim, o composto é quando tem dois núcleos, mas aí vem uma oração com 4, 5 núcleos, a gente espanta. Não, isso tudo não pode ser o sujeito, mas às vezes é, porque o sujeito pode ser composto. Pode ser, por exemplo, uma frase os vendedores, os extorquistas e os produtores de marketing da loja entraram em greve. Aí, quem é o sujeito da frase? Os vendedores, os estoquistas e os produtores de marketing. Então, às vezes, um sujeito da oração é mais de um sujeito, né? Como a gente brinca, é mais de um sujeito, é mais de um núcleo. Então, assim, numa oração que vocês observarem que um sujeito é extenso, quando você fez a pergunta para o verbo e a resposta que mais faz sentido para se adequar à oração é muitas coisas, então aquelas muitas coisas são o sujeito, certo? Então, aqui no exemplo, ele diz o seguinte: então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém. Então, a gente faz a perguntinha básica, né, ao verbo,
o que ou quem chegaram aos pés de Jesus? Uns escribas e fariseus de Jerusalém. Essa é o sujeito. Então, quem é o núcleo do sujeito? Escribas e fariseus. Porque sem eles não faz sentido ali o sujeito, a concordância do verbo, né? E o de Jerusalém é apenas um adjetivo que vem dando ideia de lugar. Então, eles eram de Jerusalém. Amém? Continuando, diz assim: observe ainda que na primeira oração o sujeito vem antes do predicado. Em nossa língua, essa posição mais comum do sujeito. Na segunda, o predicado aparece antes do sujeito. Como eu tinha falado anteriormente, o sujeito nem sempre ele é aquela palavra ou aquele substantivo que vem ali bonitinho no início da frase. Às vezes, na oração, às vezes ele vem no meio da oração, às vezes vem no final da oração. Como no exemplo agora desse, chegaram aos pés de Jesus, os escribas e fariseus de Jerusalém, eles estão lá no final da oração, e nem por isso deixam de ser sujeito. Porque muitas vezes a gente pensa, não, está ali no final, então não é o sujeito. Eu acho que o sujeito é Jesus, né? Mas aí a gente faz a pergunta para o verbo. O que chegou aos pés de Jesus? Os escribas e fariseus. Para que faça sentido, só pode ser eles, né? Os escribas e fariseus. Não pode ser chegaram aos pés, quem foi que chegou aos pés? Não, Jesus. Aí os escribas e fariseus, não sei, não faz sentido. Então, você vê que é muito notório quando a gente faz essa pergunta para o verbo, quando a gente acha o sujeito, né? E aí ele pode estar no início, pode estar no meio, pode estar lá no final. E existe também uma classificação, além da simples e do sujeito composto, existe também o sujeito inexistente, ou seja, quando uma oração não tem sujeito. Mas você deve se perguntar, né? Como é que a gente pode falar de uma coisa que ela não existe? Porém, ela existe em alguns casos, né? E aqui ele explica, ó, são orações cujos verbos são impessoais, isto é, com o sujeito inexistente. Nestes casos, o que interessa ao falante expressar é o que é o acontecimento em si, sem relacioná-lo a um sujeito. Aí ele, vamos subir aqui no slide, aí ele vai dar um exemplo, ó. Ele ocorre nos seguintes casos, com verbos que se referem a fenômenos meteorológicos, ou seja, choveu, amanheceu, anoiteceu, entardeceu, né? Nevou, trovejou. Então, todos esses verbos que trazem a ideia de fenômenos meteorológicos do tempo, né? Do clima, nevou, esfriou, esquentou, né? No sentido desse fenômeno meteorológico, eles são uns sujeitos indefinidos, ou seja, eles não existem na oração. Por causa disso, porque eles trazem essa ideia de fenômeno meteorológico. Então, eu não tenho que perguntar o que esquentou. Esquentou, né? O clima, o tempo. Então, não está na oração, não está lá, ele não existe, mas né, a gente tem esses casos. O caso 2, por exemplo, é quando temos o verbo haver, no sentido de existir, ou quando se refere a tempo decorrido, ao tempo que passou, né? Por exemplo, aqui ele diz, né? Há 2 semanas não o vejo. Tem gente que fala assim, há 2 semanas atrás não o vejo, né? Em alguns casos fala há 2 semanas, né? Há um ano atrás. E às vezes, né, essa palavra atrás, ela traz uma redundância, porque o verbo haver já traz essa ideia de que foi algo que aconteceu. Então, eu não preciso acrescentar esse há um tempo atrás, há 1 hora atrás, há 15 minutos atrás. Não. Quando eu digo há e eu falo aquela medida de tempo, já trago essa ideia de que aquilo ocorreu, já é o tempo decorrido, tá certo? Então, quando está nesse sentido, também não existe sujeito. Quando é também que existe outro, quando não existe sujeito, quando está no sentido de existir, né? Ele fala aqui, ó, havia crianças doentes, né? E aqui é um fato interessante, o havia, quando está no sentido de existir,
ele não conjuga junto com o sujeito. Ele não conjuga junto com o verbo, ele não vai para o passado, ele não vai para o plural, ele fica ali, ó, engessado, havia. Havia crianças doentes. Mas não era para ser haviam crianças doentes? O correto não é esse haviam. O correto é havia, né, no singular. Parece ser estranho, mas o verbo haver, quando ele está nesse sentido de existir, ele não conjuga, ele fica ali daquele jeitinho como ele está, certo? No terceiro caso, ele diz assim, quando o verbo fazer referindo-se a fenômenos meteorológicos ou tempo decorrido, parecido, né, como o exemplo lá do tempo 1. Aí ele vai dizer aqui, ó, o verbo fazer. Fazia 40 graus à sombra, ou fazia quase 20 anos que eu não o via. Então, você observa que o fazer, ele não também vai seguir a mesma regra do haver. Ele não vai ficar, faziam 40 graus à sombra, né? Então, fazia 40 graus à sombra. Poderia, né, outras pessoas também falar, faziam quase 20 anos. Não, porque são 20 anos, é no plural, é mais de um ano, então vou falar haviam. Não, não é haviam, é havia, quando é no sentido de existir, certo? Então, o quarto exemplo é ser, o verbo ser, na indicação de horas, datas e distâncias, né? É uma coisa bem interessante a gente ver essa questão de horas, né? São 1 hora, ou é 1 hora, ou são 2 horas, ou é 2 horas da tarde, né? Então, a gente sempre vê que essa conjugaçãozinha do verbo também traz essa confusão, porque a gente não sabe quem é o sujeito, né? O sujeito não existe. Mas o sujeito, quando ele não existe, o verbo, ele procura, no caso do ser, ele vai procurar a concordância com o termo, né? Então, se eu falo é 1 hora, não tem como eu falar são 1 hora, é 1 hora, né? Agora, a não ser que eu queira dizer que isso é 1 hora da tarde, então eu vou falar é 13 horas, ou são 13 horas, né? Então, no caso, a gente tem que ter essa atenção com o verbo ser relacionado a horas, principalmente, porque a gente tem que escolher com o que ele quer ali se referir, né? É 1 hora o tempo daqui até tal cidade, ou são 13 horas exatamente. Então, no caso, tudo vai depender do contexto, certo? Aí aqui ele usa o exemplo aqui, ó, hoje são 15. 15 do quê? Do mês, né? Provavelmente hoje são 15, o dia 15 do mês. Da minha casa à igreja são 3 quarteirões. Então, a gente vê que nesses casos não existe sujeito, então o verbo ele vai sempre se conjugar com a palavra mais próxima, certo? E tem o indeterminado, tem o indefinido, que não existe, e tem o indeterminado, que é assim, ele existe, tá ali, tá subentendido. Em alguns livros, em algumas gramáticas, ele fala um sujeito oculto, né? Como se tivesse escondido. Tá ali, existe, mas ninguém tá vendo na oração. Então, ele diz assim: sujeito indeterminado é aquele que existe, mas não podemos ou não queremos identificá-lo com precisão. Ocorre em 2 casos. Ponto 1. Pode subir um pouco mais o slide, irmão. Pronto, diz assim, ó. Ponto 1. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem referência a nenhum substantivo anteriormente expresso. Vamos lá. Primeiramente, relembrando a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, e a primeira e a segunda e a terceira pessoa do plural. A primeira pessoa do singular, eu. A segunda, tu ou, né, você. E a terceira é eles ou ela, ele ou ela, né? E aí no plural, primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa do plural, né? Eles ou elas, né? Então, quando o verbo está ligado à terceira pessoa do plural, ou seja, eles e elas, né? Ele não faz referência a nenhum substantivo anteriormente expresso. Então, no caso, ele diz aqui,
fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, né? Então, quem fez o bezerro em Horebe? A gente sabe que algumas pessoas fizeram, mas ele não está expresso ali na oração. Então, a gente sabe que eles fizeram um bezerro em Horebe, ou elas fizeram um bezerro em Horebe. Né? O segundo caso é quando a partícula se vier ligada a verbos não transitivos diretos. Neste caso, o verbo fica sempre na terceira pessoa do plural, do singular. Diz assim: era-se feliz naquela época. Ou seja, quem era feliz naquela época? A gente sabe que as pessoas eram felizes naquela época, né? Mas ela não está escrita aí na frase. Então, quando a gente coloca essa partícula se, né, a gente dá a ideia de que é a terceira pessoa do singular, e aí a gente não identifica bem o sujeito, mas a gente sabe que ele está ali, que ele existe. Outro caso, falaram de você ontem à noite, lá na igreja, um caso aqui da gente, né? Aí quem foi que falou? Não, falaram. Eu sei que foram mais de uma pessoa, mas eu não estou sendo preciso em quem identificar. Mas aí eu sei que o sujeito eles falaram de você ontem à noite na igreja. Né? Então, mas aí ele fica ali subtendido, então ele é chamado de sujeito indeterminado ou sujeito oculto, certo? E aí, concluindo a parte sobre sujeito, no que foi que nós vimos até agora. O sujeito ele pode ser simples, composto, indefinido ou indeterminado, né? Indefinido, inexistente, ou indeterminado, que em alguns livros chamam ele de oculto. E ele possui um núcleo, ou mais de um núcleo, no caso do composto, certo? E o predicado, o que é o predicado? Podemos dizer que o predicado é tudo aquilo que não é o sujeito na oração, né? Digamos assim, predicado é o resto. Quando a gente ia estudar, né, na escola, a professora marcava lá frase, né, escrevia a frase no quadro e botava isso e isso é o sujeito e o resto é o predicado. Aí a gente no caderno procurava só o sujeito, achava o sujeito, o resto, predicado, 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 porque não dava trabalho achar o predicado da oração, né? Porque é tudo aquilo que não é o sujeito, certo? Então vamos lá para a definição na apostila. Diz assim: predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Caso o sujeito inexista, o predicado encerra em si mesmo esta declaração. Né? Como eu falei anteriormente, existe frases em que não existe sujeito. Então, quando não existe o sujeito, a própria oração já é o predicado, ela toda já é o predicado, ela já fala, já traz aquela ideia, porque o predicado ele tem essa ideia de que é algo que se fala do sujeito. Né? Então, por isso que sempre tirou o sujeito, então tudo aquilo que se fala se relaciona ao sujeito e é o predicado, certo? Então, é exemplo que ele diz, ó, chove. Quem é chove? Ou quem foi que chove? Só chove, né? Não tem o sujeito, né? Ele mesmo se explica, chove, né? Então a gente sabe que são frases, né? São orações que elas se explicam em si mesmas, elas têm um sujeito, né, inexistente. Aí outro caso aqui, ó. Eu sou a rosa de Saron, né? O sujeito eu e dali para frente é o predicado, sou a rosa de Saron. Né? Então, a gente entende que o sujeito é uma coisa e o predicado é tudo aquilo que se relaciona ao sujeito. Aí ele diz aqui, o predicado ele pode ser nominal, verbal ou verbo nominal, certo? Pode parecer um pouco complicado, mas a gente vai já entender. Predicado nominal, o núcleo é um nome, é um predicado do sujeito, é formado por um verbo de ligação, ser ou estar, e mais o predicativo, né? Aí no caso aqui ele diz, ó, o Senhor é a minha luz. Aí fazemos aquela perguntinha básica. Quem é a minha luz? O Senhor. Então, o Senhor é o sujeito. Dali para frente é predicado. Então, quando é que eu acho que ele é um predicado nominal? Quando ele tem o verbo de ligação, que pode ser o verbo ser,
que no caso é esse caso aqui, né? Ele é a conjugação do verbo ser, ou pode ser também o verbo estar, né? Então, no caso aqui, o verbo de ligação é o verbo ser e o restante, a minha luz, né? Então, ele é um predicativo nominal. No caso do predicado verbal, o núcleo, ele é um verbo. É formado por verbos transitivos ou verbos intransitivos. Lembrando, o que é verbo transitivo ou verbo intransitivo? São verbos que precisam ou não de complemento. Por exemplo, verbo sair. Quem sai, sai. Então, ele é um verbo intransitivo, não precisa explicar. Sai aonde, sai de quê. Isso aí são coisas que pode ser dita depois. Mas o verbo não deixa de ter sentido se ele não tiver um complemento, né? Então, é um verbo intransitivo. Agora, um verbo transitivo, ele já precisa de um complemento, precisa de um a mais para trazer um sentido, né? Então, aqui no caso, ó, amo ao Senhor, né? O verbo amo, né? O verbo amar, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, quem ama, ama a alguma coisa ou ama a alguém. Então, ele precisa desse artigo a, né? E precisa do complemento para fazer sentido. Se eu falar assim, amo, só numa oração, aí o pessoal, hã? Tá fazendo muito sentido você dizer amo, né? Amo o quê? Ou amo que coisa? Ou ama quem, né? Então, por isso que é um verbo que precisa de complemento, nós chamamos de verbo transitivo. Então, um predicado verbal é quando ele é complementado por um verbo. No caso aqui, amo ao Senhor, nós vemos aqui que o predicado está antes e o sujeito está depois. O sujeito é o Senhor e o verbo que está como amo é o predicado, né? Então, a gente vê que é um predicado verbal porque ele é composto pelo verbo. Então, como é que o terceiro caso ocorre, que é o predicado verbo nominal? É quando há dois núcleos, né? Um verbo e um nome. Logo, é formado por predicativo com verbo transitivo ou intransitivo. Diz aqui o exemplo. Ó. Os animais morreram doentes, né? Vamos fazer a pergunta inicial. Quem ou o que morreu doente? Os animais. Então, eu achei o sujeito, os animais. Então, dali para frente, é o quê? É o predicado. E esse predicado, ele é composto o quê? Com um verbo e um nome, ou uma palavra, ou um substantivo, ou um adjetivo. E aqui eu achei, né? Ó, morreram, é um verbo, do verbo morrer, e doentes é um adjetivo, é uma qualidade. Morreu como? Doente. Né? Então, por isso que ele é um verbo nominal, predicativo verbo nominal. Continuando, concordância entre sujeito e o predicado. Observe, todos os dias chego cansado do trabalho. O sujeito, eu, e a primeira pessoa do singular, e o predicado, né, com o verbo chego na primeira pessoa do singular. Então, aquilo que eu também estava falando para vocês, né, que é necessário a gente colocar em concordância o sujeito e o predicado, né, para que a oração fique bonita, fique concordante, fique dentro da regra da língua portuguesa. Imagine, por exemplo, nesse exemplo, meus pais chegam cansados do trabalho. Se eu colocasse assim, meus pais chegam cansados do trabalho, não soa correto, né? Se eu estou falando dos meus pais, eu tenho que colocar o verbo para concordar com isso. Então, os meus pais chegam, ou chegaram, ou chegarão cansados do trabalho, né? Então, assim, é importante a gente sempre colocar em concordância, tanto na pessoa, né? Se é no plural, se é no singular, no grau, número e gênero, porque isso traz uma ideia de que você domina bem a língua portuguesa, certo? Como se observa, o verbo do predicado deve concordar como sujeito em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, e em número, né? Singular ou plural. É necessário estar atento à concordância, porque o sujeito pode aparecer no final da oração. Então, a gente fica atento, porque às vezes a gente fica ali na vontade de achar logo o sujeito, e o sujeito a gente acha que
por ele estar no início da frase, a gente acha que tudo tem que concordar com ele ali, né, no início da frase, e às vezes ele está no final, né? Então, e aí? Como é que se escreve se o sujeito só está no final? Quando a gente domina bem a língua portuguesa, principalmente conjugando os verbos de acordo com aquela ideia lá do final. E aqui na frase diz assim, ó, peregrinaram no deserto durante 40 anos, né? Peregrinaram no deserto 40 anos. Está falando de quem? Estão falando dos israelitas. Então, é por isso que ele colocou o peregrinaram, o verbo peregrinar, no plural, né? E no passado, porque já passou esse período, foi algo lá do passado, então ele quis dizer que o povo de Israel ficou durante esse período no deserto de 40 anos peregrinando, né? Então eu tenho que botar isso concordando, amém? Então, com relação ao sujeito e ao predicado, eu acredito que vocês assimilaram bem. Tem as atividades aí no final do capítulo, então não deixe de observar. Se tiver ficado alguma dúvida, tenho certeza que vocês vão encontrar material, principalmente ali no YouTube. Pode colocar, tem muita aula de português, videozinho curto mesmo para você aprender. Se você quer se aprofundar mais, tem aulas mais completas, né? Então, é importante, não fique com dúvida. Tá com dúvida? Vá lá, pesquise, né? Faça essa busca para que você domine bem mais a língua portuguesa, porque isso é o divisor de água de muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes, eu fiz o concurso, tal, mas eu fiquei reprovado em português, tinha muita pergunta difícil e tudo mais. Por quê? Porque às vezes nós estamos acostumados com a nossa oralidade, né? Aquilo que a gente fala, o português falado. E às vezes a gente não se preocupa em estudar o português escrito. Eu sei que às vezes é complexo, às vezes a gente está falando de coisa que a gente não está entendendo, mas é importante a gente buscar esse conhecimento. Eu não sei o que é adjetivo. Então, vou lá nas classes das palavras e vou entender o que é um adjetivo. Adjetivo é tudo aquilo que qualifica e quantifica um substantivo. Agora entendi. E o que é substantivo? Aí vai lá, e assim vai. Nunca fique com aquele questionamento no vácuo, porque pode ser aquele questionamento um dia que, sei lá, numa prova, ou for numa entrevista de emprego, e você vai fazer lá um teste. Às vezes a pessoa vê se você domina bem a língua portuguesa, e aí você pode ser colocado num cargo melhor, com um salário melhor, porque você conhece um pouquinho a mais do que a maioria sobre a língua portuguesa. Amém? Então, vamos falar sobre adjuntos. Parece ser também mais uma coisa louca, mas não é. É bem fácil, é bem tranquilo de se entender. Existem dois tipos de adjunto: o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Primeiro de tudo, a palavra adjunto, né, já traz uma ideia de que é algo ali que está junto, colado, que está perto, né? E o adjunto adnominal é aquele que está junto de uma palavra, de um substantivo. E o adverbial é aquele que está junto a um verbo, ligado a um verbo, a uma locução verbal, certo? Mas a gente vai ver aqui a definição e vai ver alguns exemplos, então a gente vai entender um pouco melhor. O adjunto adnominal diz assim: é o termo acessório que vem junto ao nome, ou seja, um substantivo, aumentando-lhe a compreensão. Nos exemplos abaixo, vê-se que o adjunto adnominal pode ser morfologicamente caracterizado por um artigo. Por exemplo, aqui ele coloca, as lágrimas corriam volumosas, né? Então, o artigo está fazendo esse papel de adjunto adnominal, porque ele está ali qualificando a palavra lágrimas, né? É uma ou duas, a gente está botando as lágrimas, está botando ela no plural, né? No caso B, pode ser um numeral, o adjetivo um numeral. Os 7 anjos, né? Poderia ter colocado, aqui na frase diz assim, os 7 anjos reticentes saíram do templo, né? Uma passagem lá em Apocalipse. O profeta poderia colocar, os anjos saíram do templo. Quantos? Não sei, são anjos, eu não contei na visão, mas ele quis ser específico. Então, ele falou que eram 7 anjos. Então, ele usou esse numeral 7, e isso
Na análise sintática, a gente está vendo que é uma qualificadora, que é um adjunto adnominal, porque está ligando à palavra anjos, né? Ele não é 7 templos, não é 7 saídas, é 7 anjos. Então, ele é um adjunto adnominal, porque está se referindo ao substantivo anjos, né? Então, ele pode também ser um adjetivo ligado a um outro adjetivo, né? Trago-lhe notícias boas. A palavra boas está se relacionando a notícias, que é um adjetivo, né? Então, fica essas notícias boas, porque também existem notícias más, né? Então, pode ser também uma locução ou uma expressão adjetiva, né? Fé sem limites. Então, sem limites dá a ideia de quê? De uma coisa ilimitada, né? Que não tem contenção, que não tem fim, não tem limite, não tem início, não tem fim, então é uma coisa ilimitada. Então, sem limites é uma locução adjetiva, né, que dá essa ideia de grandeza. E ele está ligado, né, à palavra fé, né? Fé, ela não é um verbo, então se ela é uma palavra, então ela é um adjunto adnominal. E um pronome adjetivo. Meu palpite é. Então, com esse pronome adjetivo, né, a gente vê que essa palavra, né, meu, está relacionado a esse adjetivo de palpite. Então, a gente vê que esse adjunto, ele não está se relacionando ao verbo é, né? Então, ele é um adjunto adnominal. Então, não tem muito mistério quando a gente vê uma palavra marcada e a pergunta for assim: esta palavra é um adjunto adnominal ou um adjunto adverbial? A gente vê a quem ela está se referindo imediatamente, né? Ele está aqui, é meu palpite. Então, seria o palpite dele é. Então, seria, né, relacionado já ao palpite também, não seria relacionado ao verbo. Então, a gente vê que não é complexo identificar um adjunto adnominal. Diz aqui na apostila, né? O artigo, o numeral e os pronomes adjetivos demonstrativo, possessivo, indefinido e interrogativo são determinantes do sujeito, indicam gênero, número, qualificam e demonstram. Ou seja, né, todas essas classes de palavra, o artigo, os adjetivos, pronomes, eles classificam, eles qualificam o sujeito, né? Já o adjetivo e a locução adjetiva, elas são modificadoras do sujeito. Elas trazem uma outra ideia do sujeito, né? Então, a gente tem que ter essa ideia que, por exemplo, o carro é um adjunto adnominal do carro, né? Ele está ali só mesmo demonstrando. Se fosse o carro bonito, eu seria essa palavra bonito, né? Ele é já um adjetivo, então ele já está dando a ideia que é um carro diferente, é um carro bonito, além da média, é um carro diferenciado. Então ele está qualificando o substantivo carro, né? Então, diz aqui, né? Os determinantes e os modificadores, caracterizadores do substantivo, exercem essa função de adjunto adnominal. Então, todas essas palavras que estão próximas a um substantivo, seja os, as, né? Esses adjetivos, essa locução adjetiva, sempre elas fazem esse papel de adjunto adnominal. É só uma classificação. Se alguém perguntar para você a análise sintática dessa palavra, ela é o quê? Ela é um pronome, ela é um verbo, ela é um predicado, ela é um adjunto adnominal. Aí você já sabe que ali, se ela tiver relacionada ao substantivo, é um adjunto adnominal. E agora o adverbial nada mais antes que um termo da oração que modifica o verbo. Agora ele já vai mexer com o verbo, não vai mexer com o substantivo, expressando uma circunstância, ou seja, um lugar, um tempo, uma finalidade, um meio, né, um modo, uma companhia, a exclusão, a inclusão, negação, afirmação, dúvida, tudo que ele venha a modificar o verbo, essa palavra ela é classificada como adjunto adverbial. Vamos aos exemplos. O exemplo 1 diz assim, ó,
o adjunto adverbial de afirmação. Então, ele vai trazer uma ideia de afirmação. Ele veio realmente. Então, a palavra realmente, ela ali, né, tá itálica, né, deitadinha assim, escrita deitadinha, para a gente identificar que é ela, que é o adjunto. Agora, ela é adjunto adverbial ou adjunto adnominal? Ela é adjunto adverbial, porque ela está relacionada à palavra, ao verbo veio, do verbo vir, né? Então, ela não está relacionada a ele, apesar de que o realmente veio foi ele, né? O sujeito da oração, mas é a palavra realmente, esse advérbio está se relacionando ao veio para dar ideia de certeza, de afirmação. Sim, certamente ele veio, com certeza estava aqui, né, e tal. Então, essa palavra, ela tem essa função de adjunto adverbial, porque ela está se relacionando ao verbo. Segundo caso, né, uma situação de causa, né, de efeito. Morreu. Morreu de quê? De fome, né? Então, a palavra, né, de fome está se relacionando ao verbo morreu, dando-lhe a causa, né, da morte. No outro caso, por que não veio, né? Então, o porquê está se relacionando ao veio, né? E não ao não, né? Então, o porquê ele está relacionado ao verbo ver também, né? Ver. Então, o verbo vir, né? Então, está conjugado como veio. Então, a gente entende que essa palavra porquê, né? Essa locução está se relacionando ao verbo, então, adjunto adverbial. Também ao assunto. Temos adjunto adverbial que dá a ideia de um assunto. Por exemplo, especializou-se em educação infantil. Não é qualquer educação, é educação infantil, né? E o que foi que essa palavra educação, essa locução educação infantil está fazendo na oração? Está se relacionando ao especializou, ao verbo, né? Então, ele traz essa ideia de assunto. Adjunto adverbial de companhia, né? De companhia, no caso aqui, ó, voltarei contigo, né? As palavras contigo, consigo, comigo, né? Traz essa ideia de ou companhia ou de solitude, né? E ela está relacionada ao verbo. Também tem a de dúvida, né? Talvez possa ir à festa, provavelmente ele virá. Será que ele ainda estará aí, né? Será, provavelmente, talvez, possivelmente, né? São adjuntos adverbiais que trazem essa ideia de dúvida. A de exclusão, né? Todos partiram, menos ela, né? Todos comeram, menos ele, né? Então, essa palavra menos traz essa ideia de exclusão, ó. Tudo aconteceu, menos isso, né? Então, essa palavra, né, menos, ela também faz esse papel de um adjunto adverbial relacionado ao verbo, lembrando, né? Não está relacionado a ela, está relacionado ao verbo. Partiram, certo? No sétimo, adjunto adverbial de fim, né? De finalidade. Vive para o estudo. O ou, né? Que é a letra O, ele está relacionado ao quê? Ao estudo, ao para ou viver. Ao vive, né? Ele é um adjunto adverbial que traz essa ideia. Vive para o trabalho. Ah, essa pessoa vive para o propósito da vida dela. Ou vive para a sua família. O a seria o adjunto adverbial, certo? Vamos lá, continuando. Né, temos as atividades de apoio, procurem fazer, tirar essa dúvida, certo? Nós estamos aí no grupo, se algum polo, né, algum grupo de alguma congregação tiver a dúvida, repassa para o coordenador, para que a gente possa trazer a solução, se tiver com dúvida, mas é bem fácil, vocês lendo a apostila, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essas atividades, certo? A pontuação já é algo muito mais levado para a parte escrita, né? Tudo isso que a gente veio falando hoje, nessa noite, é voltado à parte escrita, mas, sem sombra de dúvida, a pontuação é o fundamental, porque elas são sinais gráficos
que demonstram uma ideia, um sentimento, né? Uma pausa, trazem uma ideia de pausa, uma ideia de reflexão sobre o que está sendo dito, o que está sendo escrito. Porque, por exemplo, se eu pegar, é muito comum, muito comum, muito comum mesmo, a pessoa lá no WhatsApp, aí escreveu assim, tu veio hoje, sem um ponto de interrogação, a pessoa não sabe se ela tá perguntando, se tu tá dizendo assim, como assim, tu tá dizendo que eu fui ou tu tá querendo saber se eu fui? Entendeu? Então, assim, às vezes a gente escrevendo, a gente não usa o sinal gráfico adequado e a gente às vezes traz uma outra ideia. Se eu, por exemplo, tu veio hoje, coloca um ponto final. Eu estou afirmando, eu não estou perguntando se você veio, estou dizendo logo que você já veio. Assim, rapaz, mas eu não fui, não. Não, eu tava querendo saber se tu foi. Ah, tu botou um ponto final, eu não sabia se tu tava me perguntando se tu tava afirmando, né? Então, vê aí a confusão que às vezes dá por um uso, né, inadequado de um sinal gráfico. O primeiro que a gente sempre estuda é a vírgula, né? Aí aqui ele diz assim, ó, é usada para indicar a separação entre os termos independentes entre si, quer no período, quer na oração. Não se pode, então, empregar a vírgula entre termos que mantêm entre si uma estreita ligação. Seria, por exemplo, um erro grave colocá-lo entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o seu complemento, e entre o substantivo e o seu adjunto adnominal. Por exemplo, aquele exemplo lá do comecinho, as flores murcharam. Se eu coloco as, vírgula, flores, vírgula, murcharam, você vai assim, quando a pessoa vai ler, as flores murcharam. A pessoa vai dizer, vale, esse homem é retardado, sabe, sabe ler, não. Fica lendo, parando, parece, né, carro velho, com dificuldade para pegar, desembucha logo, né? O pessoal diz, né, desenrola carretel. Porque o uso inadequado de uma vírgula pode prejudicar a transmissão da ideia. Eu quero dizer que as flores murcharam, então eu não posso encher de vírgula, eu tenho que dizer as flores murcharam. Simples assim. O principal erro de uso da vírgula é quando a gente, por exemplo, como diz o ditado, né, quer florear o pavão. O pavão já é florido, já é enfeitado. Não adianta a gente querer rebuscar, mostrar que conhece a língua portuguesa e encher um texto de vírgula sem nem ver como é que vai ficar o negócio. Né? Uma dica importante é sempre você fazer uma leitura. Escreveu algo? Lê. Se você viu que aquela vírgula ficou esquisita, ficou estranha, vai dar uma segunda ideia do negócio, tira, né? Ou se é necessário colocar, coloca, né? Mas sempre mantenha esse padrão. Nunca separe o sujeito do verbo, nunca separe o substantivo do seu adjunto adnominal, como a gente viu agora, né, anteriormente, e nunca separe, né, o verbo do seu complemento, porque pode provavelmente trazer uma ideia dúbia sobre aquilo que você queria dizer, né? Exemplos aqui, ó. A cidade mais próxima fica a 2 quilômetros. Tá certo ou tá errado? Já entregou aqui, né? Tá errado. Por quê? Porque a gente está separando, né, a ideia do verbo com seu complemento. É o quê? A cidade mais próxima, ou seja, a próxima localidade que a gente vai chegar, fica a 2 quilômetros. Se eu colocar uma vírgula entre isso, pode dar uma duplicidade, né? Pode dar uma ideia diferente daquilo que eu queria transmitir. E não é interessante colocar a vírgula neste contexto, certo? O mais correto seria a cidade mais próxima fica a 2 quilômetros. Pronto. Simples assim. Não adianta florear o pavão, porque você pode acabar cometendo um erro gráfico aí de português, certo? No próximo exemplo, deve-se ser separado por vírgulas. Vocativo, né? Vocativo, aquilo que eu quero vocar, né? Dar ênfase, né? No caso aqui, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Né? Então, neste caso, eu separo um vocativo. Guarda-me, ó Senhor, ame, ó Senhor, o teu povo, né? Misericórdia, ó Deus, né? Então, sempre tem essa vírgula para separar o vocativo.
né? O vocativo é aquilo que eu devo trazer, né, uma ênfase, trazer um destaque a mais, então eu coloco entre vírgulas, né, para trazer essa distinção. No segundo, o apóstolos, nós, cristãos, amamos a Deus. Quem somos nós? Nós somos os cristãos. Então, quando eu já faço referência a um termo que subtende-se que as pessoas já conheçam, né, eu coloco ele entre parênteses. Nós, os assembleanos, amamos a Deus, né? Nós, do Ministério de Madureira, pensamos assim. Então, esse nós, né? E essa próxima palavra, ela deve ficar entre vírgulas quando ela se refere a uma ideia que a gente já tem conhecimento. Quando a gente, por exemplo, está conversando entre nós, a gente já tem essa ideia, né? Por exemplo, nós do campo, esse do campo tal deve ser colocado entre vírgulas, ok? O 3, expressões e palavras correlativas, explicativas, excusativas, etc., que, dada a natureza intercalativa, deve ser colocado entre vírgulas. Calma, deixa eu explicar. Por exemplo, aqui, né, diz, ó, o homem que é mortal vive como se fosse eterno. Ou seja, essa frasezinha aqui no meio, né? Que é mortal, é o homem que é mortal vive como se fosse eterno. Eu poderia muito bem dizer o homem vive como se fosse eterno. Não precisaria eu colocar esse que é mortal. Mas se eu quero colocar essa frase no meio, essa oração no meio, eu tenho que colocar ela entre vírgulas para que não traga uma confusão. Eu quero dizer algo, mas antes eu quero explicar uma coisa no meio. É como se eu estivesse assim falando, mas eu entendi que a pessoa talvez precise que eu explique algo ali no meio, mas eu preciso depois continuar aquela ideia. Então, isso eu tenho que colocar entre parênteses, né? O homem que é mortal vive como se fosse eterno. Nós, que somos assembleanos, pensamos de tal forma, né? Ou então, né, outros exemplos que eu preciso colocar uma justificativa, uma coisa que vá dar uma ideia a mais, que vai explicar, né, explicativa no meio de uma frase, eu tenho que colocar ela entre vírgulas, ok? Conjunções coordenativas, propositivas, como porém, contudo, pois, entretanto, portanto, mas, sem o i, no sentido de contradição, né, de sentido oposto. Então, todas essas palavras eu tenho que usá-la e colocar a vírgula, certo? Termos os quais queremos dar ênfase, geralmente pleonasmo, né? Ou seja, redundâncias, né? Normalmente na ordem inversa. Por exemplo, aqui no caso, ele diz assim: ao homem deu-lhe Deus a sensibilidade para amar o bem. Poderia muito bem escrever essa frase da seguinte forma: deu-lhe Deus a sensibilidade para amar o bem ao homem, né? Lá no final. Mas se eu quis trazer ele à frente, né? Trazer essa ordem inversa da palavra, eu uso essa vírgula para separar, ok? No sexto caso, ó, palavras de mesma categoria gramatical. Eu fui à feira comprar verduras, frutas, legumes, doces e carne. São da mesma classe gramatical? Essas palavras? Sim. Elas são todas o quê? Comida? Não, substantivo. São também comidas, né? Verdura, frutas, legumes, doces e carnes, né? Fazem parte da nossa alimentação. Mas não é dessa categoria que ele está falando, é da categoria gramatical. Eu estou falando ali de vários substantivos, né? Palavras que dão nome a seres e coisas, substantivo. Então, verduras, frutas, legumes, doces e carnes, né, são substantivos, então tenho que colocar a palavra, vírgula, espaço, e coloco outra palavra, vírgula, espaço, e assim vai, certo? Usa-se vírgula nas datas, né, separando do topônimos, ou seja, das cidades, né? Por exemplo, é muito comum isso em cartas ou em documentos oficiais, né, de repartição pública, de empresas, diz assim, cidade e a data. Aí tem aqui no caso, ele botou Goiânia, vírgula, 10 de abril de 2004.
Poderíamos colocar Fortaleza, vírgula, 29 de abril de 2024. Sobral, vírgula, 29 de abril de 2024, certo? Então, quando eu quero colocar assim a cidade e a data, eu sempre tenho que separá-las por vírgula, certo? O ponto 2, para evitar frases confusas e mesmo equívocos, certo? Então, quando eu quero realmente separar ali uma ideia da outra ideia dentro de uma frase, eu tenho que fazer isso por vírgulas, porque se eu deixar tudo emendado, pode ter uma confusão ali do que a pessoa quis dizer, né? No caso, ele diz aqui, ó, é fácil dar bons conselhos, segui-los sempre custa mais. Né? Então, eu entendi bem o que ele quis dizer. Agora, se eu ler assim, é fácil dar bons conselhos, segui-los sempre custa mais. Eu já fico um pouco mais confuso, se eu, ixi, o que ele quis dizer, o que é isso aqui, o que é aquilo ali. Mas quando eu faço as vírgulas, que eu faço as pausas, eu consigo entender, né, perfeitamente o que está querendo dizer, certo? Para indicar uma elipse verbal, aprecio literatura e ele filosofia, ou seja, a elipse ele faz uma espécie de referência também àquilo que já foi dito, mas no caso é verbos, né? Então ele quis dizer que a pessoa da oração, uma gosta de literatura e a outra gosta de filosofia. Como ele quis repetir, aprecia, então ele só coloca vírgula e o complemento. Né? Por isso que ele fica, aprecio literatura e ele, filosofia. Fica assim, vale ele, filosofia, o que que... Não, ele está querendo dizer que o outro gosta também daquilo, certo? O outro sinal gráfico é 2 pontos, né? É muito comum usar o 2 pontos nos seguintes casos: para uma citação ou uma afirmação de texto, por exemplo, as escrituras sagradas diz, 2 pontos, honrará teu pai e tua mãe. Sempre quando eu for citar uma escritura, um texto, né, de algum tirar um texto de uma frase de um livro, de um poema, de alguma coisa, eu sempre tenho que colocar esses 2 pontos e logo depois as aspas, certo? Para discriminar partes de um todo, há várias espécies de instrumentos cortantes, faca, machado, foice, canivete, espada. Quando eu quero, por exemplo, assim, falar de um grupo e depois falar dos pormenores desse grupo, né, dessa classe, desse grupo, da coisa mais genérica e depois ir para a específica, eu tenho que usar esses 2 pontos. Por exemplo, ele usou aqui de materiais cortantes, mas a gente poderia usar, por exemplo, o caso, por exemplo, das comidas, né? Há várias espécies de cenoura, aí tem 2 pontos: branca, azul, a laranja, a vermelha e assim vai, certo? Antes de uma explicação ou de um esclarecimento, ou seja, quando eu quero dar uma explicação ou um esclarecimento de alguma coisa bem distinta mesmo, aí eu uso também 2 pontos, quando isso é uma explicação bem extensa, certo? Aqui no caso ele diz assim, ó, abre as folhas, a água rebrilhando lá está. Né? Então, quando a gente abre as folhas, é ver que a água que está ali rebrilhando está, né? Nesse poema. Então, ele quis dar essa explicação quando se abre as folhas, o que se vê, né? Dá a ideia de continuação. Explique melhor o que você viu, o que você está fazendo, né? Então, para introduzir uma fala de um interlocutor, é muito comum, por exemplo, quando a gente está escrevendo algum texto e a gente quer citar a fala de alguém, né? Exemplo aqui, Alexandre tossiu, temperou a goela, 2 pontos. Bem, caso se deu numa das primeiras viagens que fiz à mata. Então, o caso se deu, né, numa das primeiras viagens que fiz à mata, é a frase que o Alexandre falou. Então, quando eu quero separar isso bem, eu coloco os 2 pontos, hífen, e começo a escrever a fala do personagem. Isso acontece muito quando a gente está contando uma história, né? Mas às vezes a gente muda só o tom de voz, né? Ah, e o meu filho diz assim, papai, não sei o que. A gente usa, né? Uma entonação mais diferenciada da nossa fala para dar a ideia de que é a fala de um personagem. Quando eu quero fazer isso escrevendo, eu uso esse recurso dos 2 pontos, certo? O ponto e vírgula representam uma pausa mais longa do que a vírgula e menor do que o ponto final, né, de uma frase.
Então, ela é empregada, por isso que ela usa os dois, né? O ponto e a vírgula. É como se fosse assim, como se fosse meio ponto final, né? Não é ainda a vírgula, porque ela não é tão breve e não é tão longa como o ponto final. Diz assim, serve para separar orações coordenadas, quando uma das duas tiverem de dizeres um tanto longo, ou seja, quando eu estou falando, citando, por exemplo, vários exemplos, e entre esses exemplos ele é um pouco extenso. Por exemplo, eu admiro alguns heróis da Bíblia, entre eles, dois pontos, né? E aí eu vou citá-los, Davi, o herói que matou Golias, ponto e vírgula. Moisés, o homem que conduziu o povo no deserto, ponto e vírgula. Quando eu quero citar exemplos, e esses exemplos é mais de uma palavra, né? E monta frases também, eu uso esse ponto e vírgula, certo? No caso aqui ele diz, ó, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Ou seja, ele quis trazer duas ideias, né? Sobre o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Como eles são extensos, ele falou várias coisas sobre o temor do Senhor e falou várias coisas sobre os juízos do Senhor, ele usou o ponto e a vírgula entre as duas orações, certo? Aí aqui ele continua diz assim, ó, para separar os itens que constituem uma lei, um decreto, uma portaria, um relatório, um regulamento, um instrumento normativo. É muito comum a gente ver isso em documentos governamentais, né? A lei, decretos. Eu me lembro muito, eu vi o exemplo aqui, eu me lembrei muito sobre os decretos, né? Sobre a época da Covid, né? Quando a gente ficava lá angustiado. Ai, meu Deus, quando é que vão liberar as igrejas para ter culto? Aí lá o decreto sempre começava assim, considerando que o grande número de casos da Covid-19 no estado do Ceará, ponto e vírgula, considerando a atividade de aglomeração como atividade de risco, ponto e vírgula, considerando que ainda não há vacinação suficiente, aí decreta, né? Continuava assim, decreta-se que, aí vinham os pontos. Então, é uma linguagem de muito de ofício, né? De uma norma, uma lei, que quando ele quer levar em consideração vários motivos para que foi feita aquela lei, aquele instrumento, então ele usa sempre esse ponto e vírgula para separar essas motivações, certo? Continuando. Vamos lá. O ponto final não tem mistério, né? Você falou, terminou, ponto final, né? Concluiu-se aquela ideia, concluiu-se aquela formulação, vai começar uma nova ideia ou até mesmo algo que linka aquela outra, mas é outra história, a gente usa o ponto final. É muito comum, né? Após o ponto final, a regra de português pede que a gente inicie a próxima palavra com letra maiúscula, tá? Então, às vezes, é comum a gente ver, né, escritos em comentários na internet ou até mesmo em troca de WhatsApp ali, a pessoa usa, pá, bota ponto e a palavra que segue inicia com a letra minúscula. Então, é um detalhe a mais, já que o ponto final é um assunto muito básico e a gente já tem como regra, né, saber em que usá-lo, né? Então fica esse detalhe, né, de que após um ponto final inicia-se a próxima palavra com uma letra maiúscula, certo? Pode ser um verbo, pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, pode ser qualquer palavra. Inicia-se com a letra maiúscula, certo? Reticências, aqueles famosos 3 pontinhos, né? Traz ideia de quê? Olha, subtende-se que, né? Então, assim, eu estava pensando, né? 3 pontinhos, né? Então, assim, é uma ideia de que tem continuidade aquela frase, é uma ideia de, por exemplo, intervalo maior quando a gente, por exemplo, está citando uma frase e ela é muito, muito, muito extensa, mas o que me importa é citar o começo e o final dela. Eu uso o comecinho, aí pontinho, 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 e o final dela, né? Eu uso essas reticências, certo? Um uso diferente das reticências do que a gente já conhece, né? O travessão
A gente usa o travessão, por exemplo, para trazer a ideia de frases de personagens. É muito comum a gente ver isso em livros, né, de história, contando alguma história, um romance, uma ficção, né, uma história em quadrinhos. A gente sempre vê esse traço, né, mostrando as frases de cada personagem, né? Então, é interessante a gente entender que esse travessão, ele é utilizado isso, ou quando a gente está querendo falar algo e citar a pessoa no meio sem perder a continuidade, né? Que é o que continua aqui no slide, ó. Ele diz aqui, ó. Pode subir um pouco o slide para a gente ver o outro caso. Ó, por exemplo, quando a gente quer realçar uma oração interferente, ou seja, o sertanejo, hífen, né, disse Eurides da Cunha, hífen, é antes de tudo um forte. Ou seja, eu queria dizer o seguinte, o sertanejo é antes de tudo um forte, mas nesse meio termo eu quero dizer que essa frase é de Euclides da Cunha, então eu uso esse hífen para dizer, ó, o sertanejo, hífen, disse Eurides da Cunha, é antes de tudo um forte, certo? Para indicar partes suprimidas de uma frase, de uma citação, isso é o caso, né, das reticências, a gente usa, né, os pontinhos para suprimir, né, para encurtar uma frase, certo? Continuando. Ponto de interrogação, né, todo mundo sabe, ao final de uma pergunta eu tenho que usar o ponto de interrogação, porque a pessoa do outro lado não sabe se está perguntando ou se está respondendo, né? Como até usei o caso da confusão no WhatsApp, né? Você esteve lá hoje? Aí, se eu não colocar o ponto de interrogação, a pessoa vai dizer, você esteve lá hoje. Só que escrito, né, não tem a entonação da pessoa. A escrita, ela não tem o sentimento da pessoa. O que que me ensina saber se a pessoa está perguntando ou se ela está afirmando? É o ponto de interrogação, é o ponto final, no final da frase, quando ela afirma, né? Então, é muito importante. Eu sei que, às vezes, a gente digitando ali ligeiro, a gente não coloca, né? Mas vai lá, ó, no botãozinho lá que tem os outros símbolos, bota a reticência, ponto de interrogação, porque às vezes a pessoa está lá assim, deixando você no vácuo, porque ela não entendeu se você está perguntando ou se você está afirmando, né? Amém? Vamos continuar. Ponto de exclamação, eu uso ponto de exclamação quando eu quero dar uma força, né? Uma emoção, uma surpresa, um espanto na frase, né? Assim, nossa! Exclamação, você já chegou a essa hora, né? Então, assim, quando a gente quer trazer uma ênfase a uma palavra, né, a gente coloca o ponto de exclamação, certo? E o entre aspas, né, a gente usa para assinalar, por exemplo, uma transcrição de um texto, né? Como o caso que ele diz, ó, disse Jesus, tá vendo que após Jesus, ele já colocou dois pontos e a aspa, certo? Ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E fecha aspas, certo? Então, quando a gente vai citar frases de alguém, a gente coloca. Ou, por exemplo, quando a gente está citando uma obra, uma arte, uma novela, um filme, ou então um livro, né? Então, quando a gente quer citar alguma coisa de alguém, a gente coloca, né, entre aspas, a palavra, para que as pessoas não achem que é simplesmente uma coisa que está fazendo parte ali na oração. Diz assim, os sertões são os sertões do Brasil, os sertões do mundo, os sertões das emoções, pode ser qualquer coisa, mas se eu quero falar os sertões de Euclides da Cunha, aquele livro, aquela obra, eu tenho que colocar entre aspas, certo? Para dar a ideia de que é algo singular. Opa, eu estou falando de uma coisa que existe, que não é o comum, certo? Eu uso também para expressar gírias ou palavras, né, de origem estrangeira, né? Quando eu estou escrevendo, tal reunião, após tal reunião, iremos realizar um briefing, que é uma conversa de alinhamentos, né? Se o que foi que acertamos, o que foi que erramos. Então, para eu colocar essa palavra, briefing, eu coloco ela entre parênteses, entre aspas, certo? Então, quando eu uso, né, para intercalar na escrita os termos, né, palavras ou expressões de um período.
Então, assim, o uso das parênteses, né, que é aquelas chavetazinhas, diferente das aspas, né, que são duas, eu uso para poder colocar algo no meio. Por exemplo, quando eu escrevo uma sigla, esteve o presidente do Brasil discursando na reunião da ONU. Aí eu boto parênteses, ONU, Organizações das Nações Unidas, fecho parênteses, né? Porque eu quero dizer o que significa aquela ONU. Eu quero introduzir, né, intercalar ali na escrita uma informação referente. Então, quando eu vou fazer referência a um livro ou uma coisa que já foi escrita, quando eu quero colocar uma nova ideia, quando eu quero colocar um termo em latim, né? Isso é muito comum no judiciário, né? As transcrições de processos aí entre parênteses, eles colocam palavras em latim. Também tem os colchetes, né? Que são, assim, já são usados mais para quando eu vou colocar uma citação científica, didática de alguma coisa, que já é mais rebuscado. Então, eu uso colchetes, né? Muito, muito, muito difícil a gente ter casos de usar colchetes, mas é interessante também saber quando empregar da forma correta, certo? Então, pessoal, quero aqui agradecer a cada um de vocês. Sei que posso ter me estendido um pouco na aula, mas é para que não deixe, né, passar batido aí nenhum ponto desses 3 capítulos, né, para a gente ir com muita seriedade, com muito conhecimento, com muita certeza, apesar de português ser um bicho de 7 cabeças, né? A gente diz assim, rapaz, o brasileiro quer falar inglês, não sabe nem falar português direito. Tem muito nessa essa piada, essa brincadeira, mas é porque a nossa língua ela é mesmo muito complexa. Para quem é de fora, os linguísticos, né, de outros países, vê a língua portuguesa como uma língua uma das mais difíceis de se aprender e de se escrever, principalmente. Falar, às vezes, é até fácil, né? Já tem famosos aí no TikTok, no Instagram, né, francês que fala o português do Rio de Janeiro lá, né, do pessoal do Rio. Eu vi ultimamente um coreano, um chinês que fala todo cearense, né, fala, vixe, eita pivete, não sei o quê, né? Então, assim, o falar é fácil, a gente escuta e reproduz, né? Agora a escrita, né? Com a regra, com tudo bem bonitinho, já é mais complicado. Então, vale a pena o estudo, vale a pena a dedicação, e eu quero agradecer a cada um de vocês por ter dedicado esse tempo, e eu só tenho a agradecer ao professor Diogo, pastor Diogo, por ter me dado essa oportunidade, que também é um assunto que eu preciso muito aprender. Como eu disse, né? No releve aí se tem alguém que entende um pouco mais de português e eu cometi algum equívoco, é porque eu também estou em fase de aprendizado, né. Então, assim, o que eu entendi, eu tentei repassar para vocês nessa noite, então desde já eu quero agradecer a cada um de vocês e que Deus abençoe. Entrego ao nosso professor. Muito bem, muito obrigado, Leandro, nosso professor, nosso coordenador do curso Ceifa na sua cidade. Agradecer a todos os irmãos, uma bênção de Deus. Estamos aqui encerrando o módulo 20 de português. No próximo semana, né? Estaremos começando o módulo 21. Muito obrigado à professora Ana Célia, que ministra também uma excelente aula. Obrigado, professor Leandro, também, que também não deixou, né? Todos os nossos professores, graças a Deus, de uma forma bem competente, né? Mesmo não dominando, como eu, como a Ana Célia já é formada, né? A Patrícia nem se fala, né? Mas eu e o Leandro, nós dois nós estamos ainda aprendendo, né? Mal falamos o cearês, né? Principalmente dominar a nossa gramática. Então, meus irmãos, muito obrigado a todos vocês, grato. Teve irmãos de outras cidades que ligaram para mim, que estão sem internet, por isso que não conseguiram entrar hoje. Até disse, o senhor está gravando, né? Todas as aulas estou gravando, estou colocando lá no meu canal de YouTube, né? Para vocês que quiserem pegar lá, tem a aula da Patrícia, tem a aula da Ana Célia, vai estar também a aula do Leandro, vai ter as aulas dos nossos alunos. Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês.
que nos deram esta honra. Né? Deus assim nos permitir, na convenção, estaremos ali, né, entregando para o pastor Guilherme, né, a nossa missão. Não sei se ele vai permitir que eu continue, né? Mas, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, fizemos de tudo o melhor para vocês, porque eu sempre tive esse pensamento. Os nossos alunos se esforçam, os nossos alunos, eles se sacrificam, eles tiram um pouco da fatia do seu financeiro para fazer um investimento pessoal. Então, seria muito ingrato da nossa parte não fazer um investimento para os nossos alunos. Por isso que eu tive que fazer um convênio, né, com o Inforte, né, pagando para eles, para eu ter o Google Meet, sem ter aquele horário limitado, ficar bem à vontade. Graças a Deus, né, eu queria ser bilionário, né, pagar esses professores aí, ó, é uma benção. Estão pedindo o Pix, mandar aí o salário deles. Eu queria ter esse prazer, esta honra. Deus sabe e conhece meu coração. Mas o que eu posso fazer está dentro da minha limitação. Eu oro por eles, para que Deus abençoe, para que Deus abra as portas, para que não falte, né, aquilo que eles tanto precisam. Muito obrigado a todos, obrigado de todo o coração. Eu vou pedir aqui o Leandro, que o Leandro está aqui, infelizmente não. Vou convidar aqui o aluno, né, Leandro? Né? Para orar. Será que tem algum aluno? Opa! Raimundo disse assim: a aula hoje foi uma benção. Olha aí, ó, Leandro. Teve aqui, deixa eu ver aqui embaixo para os alunos falar aqui. Deixa eu aqui procurar aqui. Ainda sou leigo, não sou TI. Mas eu estou me informando. Amém, pastor Diogo? Nada, pastor. Tudo é muito difícil. A aula foi uma bênção. Deram amém, amém. Que graças a Deus que foram os que participaram, aprenderam. Muitas vezes, não sei se tem alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta, se quiserem, fiquem à vontade. Ou se querem dar mais ênfase, né, o que foi falado para mim, será uma honra. Né? Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para ouvi-los. Né? Pois é. Ele diz, todas as dúvidas achou graça, o Leonildo. Tu está com dúvida ou está sem dúvida, hein, Leonildo? Hein? Pode me responder aí? Tu está com muitas dúvidas ou sem nenhuma dúvida? Ele achou graça, acho que ele brincou, né? Realmente, português há muitas, muitas. Realmente, né? Quando a gente escreve, muitas vezes, quando eu escrevi já 2 livros, 3 livros, né? Já escrevi algumas apostilas. Eu sempre peço, né, uma pessoa que já é catedrático, que já domina, né, o nosso português. Né? Eu sou péssimo, né? Então a gente tem que contratar alguém para fazer as revisões gramaticais. Só um expert pode fazer isso, né? Então eu quero aqui agradecer a todos vocês, muito obrigado. Leandro, ora por nós, dá aquela oração e abençoa por nós, nos abençoando. Amém, pastor, amém. Quero agradecer, viu, novamente a cada um dos alunos. Desculpando aí se alguém percebeu, opa, o professor falou alguma coisa aqui no... Às vezes acontece, viu? Já assisti aulas de alguns professores que dominam tanto a matéria que às vezes, né, passam um bolado de palavras, às vezes o que está na cabeça não sai de acordo com o que a gente está falando, né? Mas eu peço aos irmãos que relevem, viu? Eu sou um eterno aprendiz também, estou sempre aprendendo. E confesso, português é um dos meus pontos fracos e eu preciso fortalecer muito. Mas o que eu pude aprender, tentei repassar para vocês, viu? Então vamos orar, agradecer a Deus, né, por ter o Senhor nos proporcionado saúde, muita graça, muito conhecimento para ter chegado até aqui. Não é fácil. Olhem para trás, veja quantas pessoas ficaram pelo trajeto e se sintam vitoriosos de estar aqui hoje, 11 horas da noite, e podendo estar aí perdendo tempo vendo outras coisas que não trazem conhecimento e estar aqui estudando, né? São guerreiros e guerreiras que vão alcançar com certeza a vitória. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e Pai Celestial, nessa noite queremos te agradecer, Pai amado,
pela tua palavra em nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer pelo dom da vida que o Senhor tem nos dado. Pai amado, Pai querido, Senhor, queremos te pedir também nessa noite que o Senhor venha nos dar mais o conhecimento, Senhor, que nós possamos compreender a tua palavra. Senhor, quão triste é aquele homem ou aquela mulher que não sabe ler, que não sabe escrever, que tem dificuldade de entender até mesmo a palavra da Bíblia e fica, Senhor, ali dependendo de que pessoas façam essa leitura ou que as pessoas expliquem. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha iluminar cada um com força, dedicação, para que elas venham buscar, Senhor, conhecimento na palavra, no intelecto, que elas venham, Senhor, para que um dia falar da tua palavra, falar do teu amor em público, ler a Bíblia com muita altivez e autoridade, para que possa, Senhor, expulsar demônios, converter almas e trazer salvação. Pai amado, querido, nessa noite também queremos te agradecer, Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos e que o Senhor possa abençoar cada aluno do curso aqui do Ceifa, para que eles possam, Senhor, alcançar a bênção, Senhor, que é se formar neste curso e assim ser mais um canal de bênção na vida de todos que estão ao seu redor. Pai amado e Pai querido, é tudo isso que nós te pedimos. Dá uma semana abençoada de paz, tranquilidade e saúde a cada um aqui presente e aos nossos familiares. É tudo isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Amém. Uma Até a oração dessa. próxima. Até a próxima, Patrícia, Ana Célia, Libeni, Sara, Leonildo, Raimundo Santiago. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Até a próxima aula, né? Módulo 21, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, Leandro. Valeu. Um abraço. Paz do Até a Senhor. próxima. Até a próxima.